Um ponto que eu gostaria de, talvez, que o senhor compartilhasse com as pessoas que nos acompanham, que tem a ver com a conversa que nós tivemos antes de iniciar aqui na nossa entrevista, é o seguinte: foi aquele caso que te mostrou que a abordagem policial, a abordagem repressiva, a abordagem de reação criminal não era adequada. Se puder compartilhar conosco, porque assim, nós temos aí a lei do terrorismo, temos a lei da organização criminosa, temos uma série de tipos penais, que são os crimes previstos, mas nós temos muitas vezes um adolescente que está iniciando. E aí a conversa é monitorada e chega o aparato policial, que não é o adequado. Como é que foi esse despertar teu, da tua equipe, para a necessidade de mudar a abordagem? Que inclusive assusta, né? Assusta. Por que é importante distante, ele compartilhar? Né? Porque ele é procurador de justiça, ele é Ministério Público, é o titular da ação penal. Nós precisamos que essa mentalidade seja compreendida por outros promotores de justiça, outros procuradores de justiça, ou seja, pelo Ministério Público Brasil afora. E até assim, complementando a pergunta da doutora Janaína, o senhor tem esse trabalho junto ao Projeto Sinais, em que a abordagem ela é discreta, ninguém fica sabendo, porque também é uma questão importante, né? Porque a pessoa se sente acuada quando ela começa a ser visibilizada numa situação, né? Então, eu gostaria muito de dizer, assim, para a alegria da minha mãe, que eu sou um gênio. Que eu tive insights geniais, mas não é assim. A gente vai aprendendo muito mais nos erros do que nos acertos. Nosso caminho até agora não foram só flores. Foram muitas vitórias, mas muitas derrotas e muitos erros que... A única coisa boa, a gente aprender com os erros. Mesmo os erros a gente não comete duas vezes. Então tem talvez o grande caso que nos dá um insight acontece numa cidadezinha que pertence a uma comarca de uma cidade que eu gosto muito, chamada Frederico Westphalen. Eu estava trabalhando diretamente com a minha colega Michelle Kiffner, que é promotora da infância lá, em um caso concreto numa cidadezinha do entorno ali. Da maneira como esse adolescente se comportava nas redes sociais, ele parecia um perigosão. E nós... Claro, notem, eu sou moldado, eu sou procurador de justiça, quase minha vida inteira eu dediquei à atividade criminal, grande parte da minha formação é justamente em segurança pública, então a gente usou protocolos. Os protocolos que me dão a salvaguarda e vão dar salvaguarda do agente em contrariedade com a lei, ok? Só que quando a gente, nesse dia específico, a gente chegou lá às 6 horas da manhã, aquilo doeu em mim e doeu na minha equipe, porque era um adolescente com uma família com muitos problemas, em que o remédio que a gente aplicou era muito pior que a doença. Não teria nenhum ganho. Aquilo me fez perceber que a gente não tem nenhum ganho quando a gente mata o paciente aplicando o remédio. E a gente tem uma reunião que a colega chama toda a comunidade, a direção da escola, a rede de proteção, os representantes da segurança pública e a própria mãe, para a gente conversar, consensuar o que nós faríamos naquele caso. Coisas que me chamaram a atenção e daí que vem o insight para os sinais. Não, primeiro foi o como não fazer, tanto que nós hoje a gente está formatando, está terminando de estabelecer um protocolo de cumprimento de medidas judiciais sem dano. Tá? De entrar nos lugares sem que as pessoas percebam, para não etiquetar esse adolescente, para que ele possa ter um futuro. E a fala da diretora foi bem interessante, porque ela disse que aquilo que leva ela a procurar o Ministério Público é que ela percebeu alguns sinais diferentes no menino por conta de uma capacitação que ela tinha tido no ano anterior com a patrulha escolar da Brigada Militar. Isso me chamou a atenção. Então ela estava apta a ver aquilo que estava fora do lugar, o que geralmente a gente não está. Tinha um olhar, né? O olhar, olhos para ver e ouvido para escutar. Depois, cada distintivo que estava ali, dentro das suas limitações, oferecendo o que poderiam fazer para esse adolescente. E a mãe, ao final, me explicando do filho, que era um bom filho, mas que em um determinado momento ele não aguentou mais e se rebelou, porque ele ia todos os dias para casa, chegava em casa
chorando de tanta, e aí me perdoa o termo, porrada que ele tomava de 3 colegas. E aí vem aquele fenômeno que se chama de vitimização reversa. Por isso que eu digo que o bullying, ele está muito associado nisso. Tanto do ponto de quem faz, do que de quem sofre. Porque em um determinado momento ele deixa de sofrer bullying, passa a fazer bullying. Então esse momento foi de epifania de é isso que a gente deve fazer.